Bom dia! Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bem-vindos aqui ao live, à conversa com o Bruno. E vamos só começar-nos a preparar dentro de 2 minutinhos. Vamos então arrancar para este final de manhã. Espero que estejas a ter um bom dia, que esteja tudo bem contigo. Bem-vindos, bem-vindo Vítor, já está aqui o nosso convidado especial, a Pati, a Nath, o Pedro, a Elsa, um monte de pessoas aqui. Muito fixe, muito fixe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os que já decidiram juntar-se aqui. Vamos então, dentro de momentos, arrancar com a nossa live e enquanto não começamos, deixe-te a ideia, a sugestão de poderes partilhar este momento que vamos ter já de seguida com alguém que tu conheças, algum amigo teu, algum familiar. É muito simples, basta no canto inferior direito carregar na setinha e podes partilhar diretamente com as pessoas que quiseres, assim, aquele teu amigo que gostaria de saber o segredo da consistência, aquela tua amiga que achas que se vai identificar com esta história, esta conversa que vamos aqui falar. Então, já de seguida vamos passar por um momento incrível e está exatamente na hora de começarmos. Então, bem-vindos a todos. Já sabes, à sexta-feira, ao meio-dia, podes pôr sempre na agenda, temos aqui a live à conversa com o Bruno e eu todas as sextas-feiras vou trazer convidados, amigos meus, colegas meus, pessoas que fui conhecendo ao longo da minha vida até agora. E vou então pedir ao nosso convidado especial, ao Vítor, para entrar aqui na chamada. Vítor, se não te importas, podes fazer o pedido de adesão, por favor. Deixa-me cá ver. Eu acho que tens que ser tu ou posso ser eu. Sinceramente, vejam lá. Eu nem percebo assim muito disto. Já está aqui, muito bem. Transmitir em direto com o Vítor. Mensagem a entrar, a imagem a carregar. Então vamos ter um final de manhã aqui a falar de consistência, a falar de hábitos, a falar de muita coisa boa. Olá, Vítor! Tudo bem? Viva! Tudo Eu estou bem e tu? Também estás bom? tudo certo? Está a dar tudo direitinho? Ótimo, perfeito. Está a dar tudo direitinho. Epá, tu tens aí uma cadeira de gaming como a do meu filho. Tem que ser conforto acima de tudo, não é? Tem que arranjar uma dessas. Bem-vindos a todos. Olha, Vítor, vou aqui apresentar-te. Para quem não conhece o Vítor, é um homem do Norte e é sem dúvida alguma... Pela pronúncia de ser... Vai ser pela pronúncia, eu acho que sim, acho que sim. É um jovem empreendedor, um homem de família, um atleta também. Então, é também uma pessoa extremamente simpática, é jogador de pádel, gosta de danças, gosta de ginásio, é um espetáculo. A minha ideia hoje é que eu pensava que ele ia aparecer em tronco nu, mas não, ele vestiu-se para a live. Brincadeira, brincadeira. Olha, Vítor, bem-vindo. Antes de mais, muito obrigado por teres acedido aqui ao meu convite para estarmos hoje aqui durante os próximos minutos. É um gosto para mim e acredito que também vai ser para estas 36, 37 pessoas e de certeza absoluta que podemos ser mais ainda. Faz aquele gestozinho de partilhar com pessoas que conheças e vamos aqui chegar às 100 pessoas hoje. Ó Vítor, então olha, bem-vindo. A primeira coisa que eu gostava de te perguntar, e vamos conversar, não é? Isto não é uma entrevista, não sou entrevistador, nem sou jornalista, mas a ideia é conversarmos, mas temos algumas perguntas que direcionam a nossa conversa. Sempre que eu falo com alguém que eu convido para vir aqui, a minha conversa é sempre a mesma, que é o nosso propósito é servir, é adicionar valor através das partilhas e que cada um tem de vivências. E antes então de avançarmos, Vítor, gostava de eu te conhecer um pouco melhor e também te dar a conhecer um pouco melhor. Quem é o Vítor? Então, Bruno, olha, antes de mais agradecer-te pelo convite, porque acredito que é este tipo de conversas que ajuda sempre as pessoas a passar ao próximo nível, como eu costumo dizer. E identifico muito contigo e ao longo desta conversa irás perceber também. Então, olha, apresentar-me um bocadinho. Então, eu sou de Guimarães, tenho 31 anos, estou no ano 31. Então, Tu és um puto, caralho. pois é.
Então, só que, lá está, a idade é só um número, tem a ver com as experiências que vivemos, não é? Olha, ao longo destes 31 anos, basicamente, olha, já ligado ao mundo do desporto desde os 10, mais propriamente do voleibol, competição, já alta competição, cheguei até aos meus 23 anos a jogar nos séniores, cá no Vitória, de voleibol, com final de Taça de Portugal e um bom currículo que me orgulho imenso. O que acontece é que, lá está, eu sempre fui ambicioso de querer um pouquinho mais na vida, não é? De poder dar o melhor à minha família, que eu comecei a criar família bastante cedo. Eu, basicamente, para vocês terem uma ideia, casei com 21 anos, ok? Aos 23 já nasceu o meu primeiro filhote. Então, eu sempre Tens tive quantos filhos? Tens dois? dois, infelizmente não foi, mas isso passando a história, para vocês entenderem um pouquinho, foi um processo menos bom, está a guiar-nos, um deles, outro está cá presente na Terra, ok, o Gui. Ahm, mas isto dizer que esse primeiro há 8 anos, sim, há 8 anos o Guilherme, então desde os meus 23 anos, ok, também já a liderar, já a passar um pouquinho esse processo de ensinar. Mas dizer-vos que sempre tive muito alinhado o que eu queria para a minha vida. Ok? Não sabia as respostas, não sabia como, não é? E as oportunidades vão aparecendo, mas o mundo do desporto ensinou muito e eu sou um reflexo das minhas escolhas no desporto, daquilo que eu aprendi no desporto. E então, basicamente isso. Entretanto, tirei a licenciatura de Educação Física e Desporto. Tinha que Nunca. ser, não é? Tinha que Tinha ser, que tinha ser. que Tinhas que ser. ter bastante. E o que acontece é que, pronto, envolvi-me então, fiz a licenciatura, sem muito ter em mente, acabei por tirar uma formação de Zumba e foi a minha vida olha, até à pandemia, instrutor de Zumba e também personal trainer, mas muito focado no instrutor de Zumba. Quem olha para mim não parece muito, mas foi muito essa a minha área. Basicamente o que eu fazia e sempre foi o meu propósito, que é aquilo que nós fazemos aqui, que é colocar o sorriso na cara das pessoas, autoestima, passar uma boa energia, e sempre foi esse o meu propósito e continua a ser. Então basicamente é isso. Hoje em dia é o que basicamente tu e muito bem fazes e com muita referência e nós fazemos, que é ajudar mais pessoas a potenciar os seus resultados. Um, a terem melhores opções alimentares e basicamente tem sido isso até então, com os pormenores mais à frente que vamos Muito contar assim. bom. Bem, então, já vimos aqui homem do voleibol, não é? Certo? Que de repente vai Tem parar muita ao Zumba. nada. E eu ainda vos digo, e eu ainda vos digo que ainda mete aqui o É pádel verdade. pelo meio, porque foi com o Vítor que eu experimentei a primeira vez a jogar também pádel agora há relativamente pouco tempo. Então, se calhar assim, em termos de características, eu observo logo que uma das tuas principais características também tem a ver com a diversidade que tu pões na tua vida. Por exemplo, em termos de características, e se calhar até aqui aliando com a parte profissional, características de trabalho, características como pessoa profissional, o que é que tu evidencias em ti? Porque tu começaste muito jovem, como tu falaste, também ao nível da responsabilidade familiar. E isso também permite, na minha perspectiva. Eu faço 44 este ano, Vítor. Eu sei que não parece que eu tenho 13 anos a mais do que tu. De puto também. Escrevam aí quem é que tem a coragem de dizer que eu parece que tenho 13 anos a mais que o Vítor. Não parece, impossível. Não, parece Mas que começaste tenho a muito barba, jovem. parece mais velho. Claro. Começaste muito jovem também a vida familiar e de certeza absoluta que isso também, a nível de princípios, se veio a notar na tua atividade profissional. Que características é que tu tens no teu dia-a-dia? Então, olha, acima de tudo, como tu dizes, é responsabilidade, não é? Responsabilidade de fazer aquilo que é mais adequado, porque nós tentamos sempre fazer o certo, mas nem sempre acertamos, não é? Como costuma dizer. Mas a característica é tentar fazer sempre o melhor que possa ser feito. Até não muito naquela questão de ser o líder, mas lá está, liderar pelo exemplo, não é? Que é um bocadinho isso. Basicamente o que eu me posso considerar de mim eu gosto sempre de bons desafios. Aquela história quando me dizem assim, não sei se és capaz.
Eu gosto sempre de tentar, pelo menos tentar para ver se dá certo. Mas para fazer para dar certo, não é? Mas nós também para vermos se dá certo, não há outra forma senão agir. Então, basicamente, a grande característica é essa mesmo. Ambicioso, aceito desafios, isto características que fui evoluindo, que eu basicamente hoje, por exemplo, se fosse há 5 anos atrás, não sei se teria estar aqui tão à vontade contigo a falar, sou super sincero. Desenvolvi muito nestes últimos 5, 6 anos, devido às circunstâncias, e eu acredito que nada acontece por acaso, e por isso é que realmente nós vamos traçando a nossa vida e a nossa forma de ser pelas experiências que temos, mas acima pelas que nós escolhemos, que nós temos a capacidade de escolher. Mas basicamente isso, uma pessoa que característica procura ser sempre mais e melhor todos os dias. Ó Vitor, como é que tu foste parar do voleibol à zumba e que andaste aí em termos de vida profissional, meteste também um personal training pelo meio, mas pelo que percebi mais a nível da zumba, como é que duas áreas tão diferentes e depois também a seguir à pandemia, tu disseste que houve aí, até à pandemia basicamente foi a zumba, o que é que aconteceu, o que é que tu te reinventaste? Ok, então olha, Parece-me que não era propriamente um plano. E, tipo, ir do vôlei para a zumba. De todo, até porque eu vou-te ser bastante sincero. Eu estava ali no meu segundo ano de faculdade. Eu tenho um irmão mais velho 7 anos, que também é da área de Educação Física e Desporto. E na altura estava a surgir cá em Portugal as primeiras formações de Zumba cá em Portugal, já há 10 anos, basicamente. E como o meu irmão foi tirar aí, adquiriu então o curso, a formação, o meu pai não teve mais nada, olha, já que o teu irmão vai tu também. Foi basicamente isto, vou ser bastante sincero. O meu pai ajudou-me nessa parte, olha, vai tu também, é mais um agregar de valor, pronto, ok. Eu já a conhecia, já tinha colegas, bons amigos já que tinham tirado a formação. Tinha assim em mente o que era, não, sempre gostei de música, mas não nasci propriamente para a dança. Foi uma coisa que realmente fui evoluindo, treinando e basicamente isso. E o que acontece é que, pronto, olha, passando o tempo, melhorando, felizmente. Foi aí que começou a crescer ainda mais a minha veia empreendedora, até porque, para teres uma ideia, eu nunca tive um contrato de trabalho, eu sempre trabalhei independentemente, eu basicamente procurei prestar serviço, digamos assim, ok? Também criei as minhas turmas, imagina, criar, alugar espaço para eu próprio dar aulas, ser eu a coordenar as aulas. Então sempre tive essa maneira de estar, ok? Isto para seguir um pouquinho ao dia de hoje, que isso fez uma grande mudança em mim e ajudou-me a preparar o processo. O que acontece é que, entretanto, a convite de uma aluna minha, e foi assim, sem esperar muito, ao convite de uma aluna minha, convidou-me a fazer uma experiência de Herbalife Nutrition, e que, na verdade, eu achava que não era para mim, ok? Abrindo assim um bocadinho o jogo, eu achava que não era para mim porque era tudo aquilo que eu pensava que era Herbalife, que era só batidos para perder peso, era tudo aquilo que eu não precisava. Mas o que é certo é que, com o cuidado que ela explicou, o quanto eu podia melhorar o meu bem-estar, o quanto eu podia ter mais energia e que podia também fazer panquecas, que eu já era uma pessoa que é chamado panquequeiro, lá acabei por aceitar essa experiência e realmente fez muito sentido. Eu, a partir do terceiro dia, comecei a sentir-me com mais energia, mais recuperação e olhei para isso como ter mais produtividade ao longo do meu dia, porque eu dava 4 a 5 aulas por dia, muita música, muita atividade física e eu que achava que já me estava a alimentar bem, ok? Eu já que achava que treinava bem, ok? Mas não saía daquilo que uma pessoa de quase 1,90 m tinha 72 quilos, então era baixo peso, basicamente. Só que eu sentia bem. Já estavas em forma, mas era magro. Exatamente, ok? Mas eu era aquela pessoa que comia, mas não saía de sítio, mas era tudo certo. O que acontece é que o facto de eu sentir-me super bem, procurei saber mais sobre os produtos, procurei saber mais de como é que podia potenciar os resultados
E olha, por conhecer e contar-te, eu por acaso não falei contigo, mas acabas por ser uma referência, porque uma primeira formação que fui, estava praticamente a fazer 6 anos quando eu comecei, foi em Torres Vedras, foste um dos mestres de cerimónias logo a começar. Ah, ok. E como deves imaginar, da mesma área impactaste-me, não é? E isso chamou-me logo a atenção. Passou-me aquela confiança, a forma, a certeza como que tu passaste na altura, e agradecer-te a ti também por isso. Então, olha, acabei por registar-me como distribuidor na Herbalife, não muito à procura do negócio mesmo, só para ter os produtos com desconto, basicamente, e foi assim que comecei. Mas o que é certo é que as pessoas começaram a notar a diferença em mim e comecei a olhar a oportunidade. Ok? Eu já nessa altura, e seguindo a tua pergunta, eu já nessa altura já não estava à procura de mais para a minha vida, porque eu basicamente já sentia que trocava muito tempo por dinheiro. Ok? Não é que eu não gostasse do que fazia, muito pelo contrário, adorava e aqui a colar convidam-me para uma aula ou outra e ainda adoro. Um, mas o que é certo é que eu trocava muito tempo por dinheiro. E eu dizia uma coisa que me estava a afligir, que eu via o meu filho a crescer deitado, basicamente. Eu saía de manhã cedo para dar treino, né, e chegava tarde, noite, okay, de dar aulas. Então era essa a minha vida que eu tinha. E aqui, basicamente, aqui vi uma oportunidade que basicamente comecei a desenvolver. Porque tu basicamente, imaginemos, se desses um exemplo, 4, 5 aulas por dia e ganhavas um determinado dinheiro por aula, naturalmente. Se quisesses ganhar mais, só se desses 7 ou 8 aulas por dia. E isso chega a um ponto que é completamente Não inviável. só fisicamente, não só fisicamente, Exatamente. até como tempo, não é? Sou só um, basicamente é isso. Sim. Claro, claro E, que sim. Vitor, sim. engraçado, e tu estavas a dizer que te identificaste comigo. Isto é porque não me viste a dançar, porque se tivesse visto a dançar, acabava-se a Vai identificação chegar o logo. dia, vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Acabava-se a identificação, tipo. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Muito bom, muito bom. Olha, ao dia de hoje, o que é a tua vida profissional? Como é que é o teu dia a dia? O que é que tu fazes? Tu fazes a atividade da Herbalife com bastante seriedade e intensidade, que eu sei. Continuas também a conjugar com as outras áreas de fitness. Olha, Fala-me um isto pouco para te sobre isso. passar também um pouquinho e continuar o que eu estava a dizer, o que acontece é que eu vi então aqui uma forma lá está, olha, pagar os meus produtos, ok? Na altura a oportunidade foi única e exclusivamente isso que eu vi, até porque lá está, ainda não tinha a grande visão da oportunidade, por força das formações, isso é que foi acabando por dar, e fui fazendo, ok? Fui ajudando as pessoas a usarem os produtos, a terem os seus descontos. E o que é certo é que chegou a pandemia, não é? Chegou a pandemia e vou-te ser bastante sincero. Eu acredito que, mais uma vez, nada acontece por acaso, tudo no seu momento, só nós não sabemos como, não é? E nessa altura, lá está, olha, tenho esta oportunidade com a minha esposa, a Martinha, não é? Ela da área da estética, também trabalhadora independente. E nessa altura, para tu teres uma noção, nós basicamente ficámos assim, ok? Em termos de trabalho, ok? Vou-te ser bastante sincero. Trabalhadores independentes é aquela história de se não trabalhas, não ganhas. Simples assim. E o que é certo é que, felizmente, por ter criado uma consistência, não com muito ênfase, mas esta consistência de partilhar então os resultados, poder ajudar as pessoas então a atingir os seus objetivos com os produtos e também com a oportunidade, isso criou uma realidade financeira que deu para segurar o barco, vou ser bastante sincero. E isso eu aprendi muito e a Herbalife ensinou-me muito nisso que existem dois tipos de pessoas, as que choram e as que vendem os lenços. Né? E eu aí basicamente pus mãos à obra para descobrir realmente como é que eu podia tornar-me ainda mais profissional nesta área. E desde então, basicamente, olha, é a única fonte de rendimento, é a única atividade que nós fazemos, ok? A Martinha aqui e acolá ainda dá assim
faz umas unhinhas aqui e acolá, mas o único, eu no meu caso, é a única atividade que faço, a não ser às vezes um convite aqui e acolá, mas nada é pontual, basicamente é isso. Claro. Isso é espetacular, porque na altura, quando entrou a pandemia, é engraçado, não é? Porque já faz agora 3 anos, já foi há 3 anos. Para muitas pessoas foi muito bom, malta que tem um emprego, que tinha o seu ordenado, de repente ficar em casa, tempo, gastar menos dinheiro, porque em casa não se gastava tanto dinheiro. Eu lembro-me que cheguei a pôr um depósito de gasolina no meu carro que me deu para ir para 3 meses, já não me lembro muito bem. E realmente para muitas pessoas trouxe isso de positivo, se calhar uma fase de maior introspeção, mas para outras pessoas, nomeadamente ao nível dos trabalhadores independentes, trouxe muito desespero, porque é como estavas a dizer, a malta trabalha, ganha dinheiro, não trabalha, não ganha dinheiro. E houve muitas pessoas, e tu agora deste esse exemplo, teu pessoal, e eu vieram mais alguns à cabeça, que no meio dessa adversidade trouxe-lhes a possibilidade de experimentarem outros caminhos e de criar perspectivas que até então estavam adormecidas ou esquecidas e abrir oportunidades. Como é que tu vês, por exemplo, ao dia de hoje, todas as circunstâncias sociais que estamos a passar? Começa-se a falar muito de aumentos de juros, não é? Começa-se a falar, estão a acontecer, não é? Estão a acontecer os aumentos de juros, as pessoas com maiores dificuldades, o mercado imobiliário com preços que algumas pessoas não conseguem suportar, os empregos também a começar a haver a tremideira. Pronto. Como é que tu vês, porque passaste por isso, o que aí vem e que perspectivas podem abrir-se? Olha, na verdade, esta fase que se passa, lá está, estou tranquilo, porque o que foi a pandemia foi um ensinamento, não é? Porque a capacidade. O que eu vejo aqui é que, lá está, as pessoas, na verdade, e nós estamos numa sociedade que se procura sempre o problema e não a solução, não é? É um bocadinho isso. E por força das circunstâncias, fala-se mais do problema do que nas soluções. E aquela, pode ser o clichê, mas ninguém vai fazer nada por nós, não é? É aquela história. Não vai cair do céu. E no meu caso, isso como foi, o desporto ensinou-me muito sempre, né, a tentar procurar melhorar, sempre a solucionar, sempre, isso ajudou-me muito. Aqui vendo a perspectiva, e o que eu posso dizer é que, lá está, eu acredito que as pessoas têm que ver a solução, né, e procurar estar junto de pessoas que realmente também tenham essa solução ou que possam estar à procura da mesma, né? Porque isso também vai ajudar com que mais oportunidades apareçam. E no meio desta situação, em que eu acredito que a crise é a pessoa que a faz, né? A crise é a pessoa que a faz. Mediante as circunstâncias, nós temos sempre poder de escolha, né? Mais difíceis ou menos fáceis, nós temos o poder de escolha. E puxando um pouquinho o assunto do nosso tema, o poder da consistência, é isso mesmo. Porque não foi fácil, parece que foi fácil aquilo que aconteceu na pandemia para mim, parece que foi fácil, mas foi a consistência de até à pandemia, né? ter a consistência de ir fazendo e ajudando e vendo já uma perspectiva a longo prazo. Porque nós temos a tendência de querer as coisas para ontem, mas nem sempre é isso. Né? Vitor, e começamos aí a entrar, e tu já usaste a palavra 2 ou 3 vezes da consistência, tu reinventaste, desde os 10, 11 anos que tu disseste que o desporto está muito presente na tua vida e utilizaste o veículo do desporto, nomeadamente do teu corpo, para ajudar a desenvolver a tua atividade profissional. A malta que está aqui a seguir, se segue o Vitor nas redes sociais, que não seguem, começam a seguir. Ele é ali um mega comprometido com as ações, mega comprometido com os pontos-chave, também nas redes sociais com muita consistência, sempre de tronco nu, que é para a malta como eu ganharem vergonha na cara. Não, estou a brincar. Estou a brincar, porque eu já percebi que não é a minha cena. Então pronto, eu até mostrava os meus abdominais, mas não é a minha cena fazer esse tipo de exposição nas redes sociais. Mas
à parte da brincadeira, isso nunca com frio no inverno, né? Tem inverno, verão, sempre tronco nu. Não, mas agora fora de brincadeiras, o que é que significa para ti a forma como tu cuidas do teu corpo e também o que é que significa para ti, porque parece-me que o utilizas de uma forma positiva como inspiração para outras pessoas. Exatamente. Isto puxando um pouquinho atrás, olha, como eu te digo, nestes últimos 5, 6 anos desenvolvi muito a nível pessoal, porque também não era a pessoa que não gostava de me ver tronco nu, por exemplo, estás a ver? Então, porque com aquela coisa de baixo peso, magríssimo, foi algo que, como tu muito bem disseste, eu fui criando, mas eu hoje faço com o sentido e propósito de inspirar, nada mais do que isso. Porque, claro que melhora a nossa autoestima, não é? Nós para ajudar o próximo também temos que sentir muito bem connosco mesmo, não é? Porque isso é que é a base, eu acredito muito nisso. Mas eu acredito, sabes uma coisa, eu faço porque assim criei ainda maior compromisso. Sabes porquê? Porque o facto de estar a mostrar, estou a criar um compromisso para todo mundo, não só comigo, né? E o facto de eu estar ali a mostrar quase todos os dias, eu faço esses posts numa forma de criar o compromisso das pessoas treinarem, de alimentarem-se melhor, mas acima de tudo de mostrar que nós podemos estar bem durante o ano inteiro. Não é? Não é só aquela história de vem aí o verão, o biquíni, a sunga, o calção, para estarmos bem, não é? E nós só temos um corpo, não é? Como se costuma dizer, o bem-estar e a saúde não tira férias, não é? E eu acredito muito, e isso é algo que se constrói, não é do dia para a noite, é algo que se constrói, vira a rotina, o poder da rotina, não é? E dos hábitos. E isso foi algo que eu fui criando já há 5, 6 anos. Já tinha presente, não com a clareza do que queria, não é? Da possibilidade, mas o facto de vir-me a inspirar com outro tipo de pessoas que me identificava no processo, fez com que eu também fosse evoluindo e acreditando cada vez mais em mim. E basicamente hoje é algo que eu faço com uma forma de inspirar, sim, mas acima de tudo de criar ainda mais consistência, sabes? Porque se tu te mostras também estás mais habilitada que te apontei o dedo. Não é que isso me preocupe, porque hoje vivo bem com isso, não mostro, é com o facto das pessoas verem a consistência e isso também faz com que eu também seja ainda mais consistente. Vítor, quais é que são assim, os pontos-chave que tu sentes como importantes para os teus resultados, para manteres a tua forma física? E já agora, quais foram esses resultados? Tu disseste ainda há bocado quase 1,90 m, 72 kg. Hoje continuas com a mesma altura, mas... um bocadinho mais largo nas costas, só isso. Mas acima de tudo, olha, eu com o facto da nutrição ajudou-me bastante, ok? Pelo facto de ter um corpo bem mais nutrido, mas eu nos meus primeiros 2 anos com a ajuda da nutrição, da Herbalife, e com o treino e a alimentação e já dando aqui os tópicos, não é? O descanso, que é super importante, a alimentação, a suplementação, o exercício. E eu nos meus primeiros anos eu aumentei 10 quilos, ok? Uau. 10 quilos. E isso para mim fez super diferença. Não só pelo aumento de massa muscular, mas o facto de melhorar imenso o meu bem-estar, sabes? Porque eu na altura, eu era aquela pessoa que ia para a cama à noite super cansadíssimo, acordava, parece que não tinha-me recuperado, sabes? A seguir à hora do almoço, se eu me encostasse no sofá, adormecia. E eu basicamente achava normal isso. E com essa evolução ajudou-me imenso a melhorar o meu bem-estar, esta energia e a predisposição física. E hoje, ao todo, peso 88 quilos. Ok? Estamos a falar de 17 quilos. 16 quilos, 17 quilos, vai variando por aí, nos 88, 88,5 por aí. Mas um aumento saudável, né? Com consistência, não foi nada de loucuras, foi consistente, passinho a passinho, passinho a passinho, uma coisa natural, ok? Por ter mantido essa consistência de bom descanso, ok? Boa alimentação, claro, sempre a meter... Há quem nunca, né? Meter às vezes o pezinho na poça, como se costuma dizer,
mas acima de tudo equilíbrio, mas muito focado, ok, em dar o melhor para mim e na alimentação, descanso, treino, ok, e basicamente é isso, os pilares. Vitor, estamos a falar de um processo de 6 anos. Certo. E agora estamos em maio, não é? Já estamos quase no meio de maio. A malta ainda, ok, no verão ainda dá, 2 mesinhos aqui à séria. E pronto, claro que é possível em 3 meses. E nós às vezes vemos, e isso até, infelizmente, na minha perspectiva, nada contra, mas tenho uma perspectiva diferente. Muito estimulado, consiga o corpo perfeito em 3 meses e de repente temos um tipo que está assim meio anafado e passado 3 meses está na capa da Men's Health, com todo o respeito por todas as pessoas, mas eu acredito noutro tipo de promoção. De promoção, olha, exatamente, de promoção. Então, este é um processo que tu fizeste por ti, em que inclusivamente com a ajuda do teu público e manteres-te visível ajuda a aumentar o compromisso para ti, mas também acredito que muitas pessoas que estão aqui a ouvir lhes seja mais difícil, naquela perspectiva do médio e longo prazo, conseguirem encontrar estratégias para permanecerem no trilho certo, com um ou outro desvio de vez em quando. O que é que tu, para ti, encontraste como estratégias, pontos-chave e que podes aqui passar para quem esteja a ouvir? Porque 6 anos não são 6 dias, não são 6 semanas, não são 6 treinos. De todo. Lá está. O espelho diz-nos muita coisa, né? O reflexo das nossas escolhas. E isto dizendo que basicamente eu gosto de, sempre que alguém me pede ajuda no sentido de melhorar, neste caso perder peso, aumentar a massa muscular, eu gosto sempre de dar essa questão, ok? Não queiras para ontem, não queiras para um mês, não queiras para 2, vê isto a longo prazo e para a vida, né? Porque eu foco muito que o físico é só uma consequência de melhorar o teu bem-estar e a saúde. É só uma consequência. E só que as pessoas invertem a ordem, não é? Então querem o físico e depois só vem o bem-estar. Basicamente compram a solução, não é? Mas não está a ordem certa. Então o que eu passo para que haja um maior compromisso e darem mais valor, acima de tudo, é focar no bem-estar, né? Na energia, na saúde, por consequência, né? Porque os resultados acabam por vir. É tão simples como isso. O bem-estar, o facto de eu dou muito valor à parte intestinal, à saúde intestinal, né? Que é uma das bases. Eu foco muito nisso quando acompanho as pessoas, né? Nesse processo. E quando as pessoas começam aquilo que eu sinto, na minha realidade, aquilo que eu sinto, não é? Quando as pessoas começam a perceber esses pontos fulcrais de sentir-se bem, tudo o resto acaba por ser uma consequência e pelo facto de criarem esse compromisso, esse hábito de melhorar o seu bem-estar, já criaram um processo para a vida. Então o foco não é o físico, sim, está lá a meta, mas o foco será o bem-estar, por consequência vai chegar à meta. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer, mas eu passo muito essa ideia, esse caminho, para que seja mais longo o processo, para as pessoas tente se manter mais motivada, né? Porque a motivação, acima de tudo, não aparece, somos nós que a criamos, não é? E acredito muito nisso. Então, o que eu posso passar, sugerir, aquilo que eu faço com a malta que eu acompanho, é isso mesmo: procurar melhorar o teu bem-estar, sentir-te bem contigo mesmo e cumprir, acima de tudo. Se calhar mais do que ter o corpo perfeito este verão, é para o resto da vida te sentir bem e fazer coisas no dia a dia. Aquela história, o desafio é chegares ao Natal na tua melhor forma. Fazer ao contrário. Fazer ao contrário, né? Fazer ao contrário. Essa é uma boa dica que tu aí puxaste, porque nós, na minha perspectiva, no tipo de sociedade e muitas vezes de mensagem que observamos em diferentes campos, focamos muito no resultado. E bom, quando nos focamos no resultado, significa que eu não estou aqui, estou só a projetar-me no futuro, e se eu estou a projetar-me no futuro, acabo por não usufruir da caminhada neste momento. E a ideia é tal bem-estar diário. E acabam as pessoas não perceberem como o fizeram, como estão focados tanto no físico, não acabam por não valorizar o passo a passo, não entendem, não se reeducam, não é? No processo. Então,
Por isso é que eu acredito que muitas das pessoas andam no efeito ioiô, não é? Então, Certo. se não percebem o passo básico, é normal acontecer isso. Quando percebem, conseguem manter mais tempo. Acredito que é um bocadinho por aí. Exatamente. Olha, e tu também o que mantens aí durante bastante tempo é o conjugares a tua vida familiar, que tu disseste, não é? Bastante jovem, mas já com a tua família, a tua vida profissional, os teus hobbies. Epá, fala-me um pouco do teu dia a dia, como é que tu conjugas tudo isto? O que é que tu, por exemplo, fazes como distribuidor? Porque aqui esta mensagem destas lives também acaba por, e eu vou convidando pessoas, que algumas meus colegas da Herbalife, outros não têm nada a ver, mas eu, por exemplo, tenho um estilo de vida totalmente distinto do teu. Se calhar tenho formas de fazer a minha atividade profissional que é a mesma, diferente de ti. Então eu gostava de saber o que é que tu fazes também, para quem está a ouvir-nos, ficar a conhecer como é que tu conjugas tudo e o que é que fazes na prática no teu dia a dia. Então, primeiro de tudo, de manhã eu gosto sempre de, lá está, valorizar o meu tempo de manhã. Foi algo que eu nunca, até então, não tinha, não é? É sempre em prol de servir o próximo. Então, de manhã é algo que, uma coisa que eu não fazia e era uma coisa super simples que eu queria, olha, poder levar o meu filho à escola, por exemplo. Era algo que eu queria e tornou-se possível. E começo logo amanhã por aí, ok? Depois acabo por pegar num livro, quem me acompanha percebe, eu pegar num livro e mostro sempre um livro de desenvolvimento pessoal, acabo por fazer nesse processo, ok? E também fazer a nutrição, pequeno almoço, pronto, a base, né? Mas acima de tudo, eu mostro muito a minha vida na parte na rede social, ok? É muito por aí que eu também faço a parte de ser distribuidor Herbalife, porque desde cedo eu fiz isso no Zumba, era muito isso no Zumba que eu fazia, então só foi transportar, mudar aqui um ajuste, um, e basicamente é um bocadinho por aí. E faço no sentido de mostrar o meu treino, eu treino por volta da hora do almoço, ao início da tarde é a hora que eu vou treinar, e a partir das 5 da tarde, depois de ir buscar o meu filho, é que começo mais a sério, então, a poder ajudar mais pessoas, também nas nossas reuniões de equipa, e basicamente é o meu dia a dia. Ok, o meu dia a dia consigo sempre ter um tempinho para estar com o meu filhote, acompanhá-lo nos trabalhos de casa, que é uma das coisas que eu valorizo imenso. Aquilo que eu não tinha, consigo estar. E acima de tudo, olha, ter a liberdade de poder fazer a hora que nós, né, a hora que quisermos, e isso é algo que realmente me impacta, ok? Eu valorizo imenso e por isso é que valorizo imenso esta oportunidade que temos e a forma como nós podemos ajudar as pessoas também, basicamente. Falaste aí nas redes sociais e como elas estão presentes no teu trabalho. Eu posso ser um utilizador das redes sociais e vou perder tempo nas redes sociais, ou posso utilizar as redes sociais ou os mecanismos de internet para também desenvolver atividade e conseguir ser produtivo e ganhar dinheiro com isso. E é isso que tu estavas aí a partilhar que tu fazes. Eu hoje vejo-te na rede social, vou parar ao teu perfil de Instagram, por exemplo, sugeriu-me, comecei-me a identificar contigo entretanto, acho que tu és uma pessoa que me pode ajudar a conseguir melhorar a minha forma física e entro em contato contigo. O que é que tu fazes comigo, Vítor, como distribuidor da Herbalife? Primeiro, qual seria o teu... Não sei sim, se me fiz entender. eu percebi a abordagem que eu faço, como eu falo com a pessoa, eu percebi. Olha, primeiro eu tento perceber as rotinas da pessoa, os hábitos das pessoas, porque eu basicamente vou passar uma orientação, não a solução, porque pode não ser para ela, não é? Não pode não ser para ela. Então, eu gosto sempre de passar, tentar perceber os hábitos, porque as pessoas podem achar uma coisa que vão chegar lá de uma forma, então começar a desconstruir e tentar perceber e criar esse relacionamento com a pessoa, que é muito importante, conhecer as pessoas. E o que eu basicamente tento perceber primeiro, a maior parte das pessoas pergunta-me pelo treino, vou-te ser bastante sincero, que é grande parte que vê a parte do treino, porque é algo que eu também promovo muito. Mas eu, basicamente, a maior parte das pessoas treina, então, dentro da conversa começo
passar para a alimentação, que é aquilo que mudou em mim, ok? Conto muito a minha história e o que realmente ajudou-me imenso. E procuro então poder dar soluções, tentar perceber os hábitos alimentares da pessoa e perguntar uma simples pergunta: o que é que costumas comer ao pequeno almoço? Tão simples como isso. Nessa conversa, é daquelas perguntas-chave, estás a ver, que eu tenho, é qual é o teu pequeno almoço ou a tua primeira refeição do dia? Tão simples como isso. É que é tão simples como isso que é o meu foco, porque eu sei, a partir daí, como nós, é o nosso dia-a-dia, aquilo que eu sinto, eu só vou partilhar aquilo que eu sinto, não é? Aquilo e que, por força de circunstâncias das pessoas que nós acompanhamos e todas as histórias que nós conhecemos, é muito por aí, a base, o pequeno almoço ou a primeira refeição do dia. E por aí já dá para perceber um pouquinho e consigo tentar perceber como é que a pessoa costuma se sentir ao longo do dia, perguntar-lhe se tem picos de fome durante a tarde. Basicamente fazer aqui umas perguntas para perceber se realmente encaixa ainda mais então esta solução e dou-lhe uma solução de fazer, olha, um pacote de experiência. Foi por onde eu comecei, e é algo que eu gosto sempre de recomendar para ver se a pessoa gosta, pode até não gostar, ok? Mas realmente nesses 6 dias consegui-lhe passar a informação correta para ela ter a clareza de como é que pode melhorar o seu bem-estar aqui e para, acima de tudo, olha, começar com os dois pés assentes e perceber como é que vai melhorar o seu bem-estar, acima de tudo. Yeah. Basicamente é isso. Então, ao fim e ao cabo, tu fazes um trabalho bastante personalizado, adicionar valor à pessoa, porque na internet também é muito fácil de eu entrar num site qualquer, ponho umas coisas no carrinho de compras e depois chego aqui a casa e pronto, e nunca mais uso aquilo. Aqui é ao contrário. Se fosse assim, eu hoje não estaria aqui a falar contigo e com estes resultados, muito provavelmente. Foi isso como aconteceu comigo e foi isso que me impactou, o cuidado que tiveram comigo, é algo que eu sempre tive isso com outras pessoas e aqui ainda mais faz sentido esse tipo de maneira de estar e esse cuidado que realmente é o que faz com que as pessoas tenham resultados e tenham essa confiança, não é? Com a Herbalife, claro, e com toda a gente. Olha, mas também de certeza que às vezes quando, especialmente falando na internet, né, nós não conhecemos tão bem a outra pessoa, também há desafios. Digamos assim, quais é que são os desafios que tu enfrentas, por exemplo, no teu negócio, nesta área do acompanhamento aos clientes, alguma coisa que te faça sentido destacar? Porque eu gosto muito de falar desta parte. Sim. Porque em nada na vida são só floreados. De todo. Então, por exemplo, que dificuldades é que tu às vezes sentes na tua procura de ajuda ao outro com as soluções da Herbalife? Uma das coisas que eu aprendi aqui acho que é a palavra que se adequa aqui, é compreensão. Compreensão porquê? Eu vou explicar. Como da mesma forma eu há 6 anos atrás tinha uma ideia errada do que era Herbalife, ok? Há muita gente que o tem, força do amigo, não sei o quê, do que ouve falar, e é muito assim, né? Então eu tento perceber, e muitas das pessoas acontece que dizem, não, Herbalife não, ok? Mas eu tento perceber o porquê, não sendo chato, mas tentando passar valor, como tu falavas há pouquinho, tentar lhe dar a entender, então, realmente o foco de que, olha, não é aquilo para o grande foco para perder peso, isso é consequência, o bem-estar, não é? Aquela história que não há bocadinho estava a falar. Então, os grandes desafios é um bocadinho isso, é ter a calma de compreender o porquê que a pessoa está a dizê-lo, compreender porque é que não está a fazer sentido no momento para ela, porque pode ser a fase dela, não é? E nós temos de sermos compreensivos. Acho que é algo que é poderoso aqui, porque costumo dizer uma coisa, que nós não sabemos o que é que está do lado do ecrã, não é? A realidade. E então, mais do que nós... algo que eu aprendi aqui, que é primeiro Human Life, não é? Depois Herbalife, é algo que realmente impacta-me em mim, faz muito sentido para mim e valorizo muito. Então, por ser a primeira pessoa, e esses são os desafios, não é? Compreender a pessoa. Eu acho que é mais esse o desafio, porque não é um mar de rosas nisto, não é o facto de estar aqui, falar com a pessoa e toda a gente
né? Vai querer, não é assim. Mas ter essa paciência e compreensão. O facto de algo que numa formação, desde que foi um fim de semana de liderança com o Zietman há 5 anos atrás, está a fazer 5 anos atrás, deve estar recordado, de Um certeza. casal, Que eles falavam um casal muito meus amigos da África do Sul. para mim foi o ponto de viragem, já agora passando esse ponto de viragem, que eles falavam muito, all you need is love, é basicamente, impactou-me aquilo, fazer Herbalife com amor, que é algo que para mim está presente e vai estar sempre presente, e vai de encontro a isto que nós estamos a falar, olhar o que é que a pessoa necessita e não aquilo que nós queremos que aconteça, não é? E é um bocadinho Sim. isso. E basicamente esse é o desafio de sermos compreensivos, porque nem todos os dias estamos bem, não é? Nem todos os dias Claro. temos essa, digamos, paciência, mas o facto de estarmos alinhados e termos essa compreensão, acho que faz toda a diferença. Ó Vitor, tu passaste por aquela situação que explicaste ainda há bocado, de repente, pandemia, a tua fonte de ganhos maioritária era trabalhas e dás aulas e ganhas dinheiro, e tu hoje tens um negócio que te permite ter um estilo de vida diferente, pelo menos ao nível das tuas escolhas, para teres ter o tempo com o teu filho, aquelas pequenas grandes coisas. Pequenas grandes coisas. Eu ontem à noite estive a ver um filme aqui em casa com a Teresa, que está numa das plataformas de streaming, não interessa, com o Hugh Jackman, e chama-se O Filho. Três interpretações muito boas, e é um filme que traz a parte do drama com o estilo de vida hoje em dia da maioria dos pais, não existir o tempo para estar com os filhos, e isso acarreta uma data de traumas e pronto, problemas. Não vou estar aqui a contar o filme, mas aquilo que interessa é ir buscar um ponto, que é, tu hoje vives uma situação diferente, com possibilidade de fazer essas escolhas. Mas isso só acontece porque ganhas dinheiro de outra maneira. Qual é que é a grande diferença entre a tua atividade anterior e hoje o que fazes com a Herbalife e as formas de ganho? Olha, é o facto de primeiro poder escolher, que eu acredito muito que necessitamos fazer Herbalife de dia à noite, é escolhermos acima de tudo o tempo certo para trabalhar e focados em trabalhar, é basicamente isso. Isso permite-nos também ter mais liberdade também para aquilo que queremos também, usufruir da família, que eu basicamente sou muito disso, de estar presente com o meu filho. E basicamente dizendo-te que a grande diferença aqui sabes, e é o que eu gosto muito, é potenciar pessoas, não é? E no facto de termos essa possibilidade, e a grande diferença é que o facto de poder dar esta oportunidade às pessoas, passar esta oportunidade às pessoas, faz com que duplique, não é? É o poder da duplicação aqui na Herbalife. E eu não tinha isso na minha realidade. Eu, para te passar uma ideia, e foi aí que eu aprendi muito também, eles ensinam muitas coisas, sabes? Eu vou-te explicar um método de negócio, passar-te um pouquinho o método de negócio. Porquê? Porque qualquer pessoa pode tirar a formação, ok? Para teres uma ideia. Não precisa ser licenciado em Educação Física e Desporto, ok? É pronto, é um método de negócio deles, tudo certo, não passando aqui essa parte, mas eu senti, para teres uma ideia, eu tive alunos meus, ok, que eu senti que os ensinei, passei algumas bases e eles foram tirar a formação e tiveram as suas aulas apoiando-os, que eu gosto dessa parte de poder potenciar as pessoas, mas não recebi contrapartida com isso, recompensa com isso. Faz sentido que eu quero passar aqui. E eu que vi isso na Herbalife, sabes? Poder também ensinar as pessoas aquilo que eu faço, ok? E ser recompensado por isso. E uma das coisas que eu gosto aqui e que me incentiva é que eu quero pôr as pessoas melhor do que eu. E é algo que me impacta aqui, né? E esta possibilidade que temos. Então eu vejo essa forma e por ser escalável, não é? Nós podemos ajudar, que até muitas das pessoas que nós não conhecemos, que acontece muitas isso, não é do nosso ciclo de influências, e hoje grande parte da equipa é assim,
vamos criando grandes amizades e grandes amigos ao longo que estamos a construir a equipa e basicamente é isso, é a possibilidade de tu poderes escolher a forma como queres trabalhar, mas acima de tudo ser escalável e não teres que trocar o tempo por dinheiro. Fantástico. Muito bom. Também é uma das coisas que eu mais gosto e é o que faz a diferença nesta atividade. E entrando aqui agora na reta final, tenho aqui duas perguntas para ti, Vitor. Pá, tu ainda és um gajo novo, não é? Mas tens 31 anos e tal, mas agora de repente ias ali a caminho da escola a pé, com mão dada com o teu filho, deixaste ir na escola e depois à vinda para casa cruzaste lá numa das ruas com um gajo igual a ti, com o Vitor, mas quando tinha 20 anos, há 11 anos atrás. Epá, e se ele te perguntasse 2 ou 3 dicas, o que é que o Vitor de hoje, com o know-how de hoje e com as experiências que já passou pela vida, daria como conselhos, assim, os 2 ou 3 pontos-chave ao Vitor de 20 anos? Olha, primeiro, do tipo, vai, não tenhas medo, do tipo, porque muitas das vezes eu fui criando essa coisa do tipo, tentar fazer sempre o certo, ser perfeito, sabes? E muitas vezes não fazes porque queres fazer perfeito, não é? E como se costuma dizer, é melhor feito do que perfeito. Uma das coisas que, não digo, é o que é, não é que me atrasasse, mas é o que é. Uma das coisas, dizê-lo aí, basicamente, olha, faz, experimenta, tenta, faz com intenção e acredita porque com esse poder da consistência que nós estamos aqui a falar, de certeza vais evoluir e vais estar preparado para os obstáculos que vão te aparecer na vida. Não sabes como, mas vais estar preparado. E mais, o que é que eu podia dizer? Aqui acabei por ter duas. O que é que eu podia dizer? E desfruta. Desfruta do processo, desfruta, sorri, porque na altura, agora passando assim 10 anos, 11 anos, né? Já passou coisas menos boas e continuava a dizer assim, acredita que tudo acontece por um motivo, mas depois lá na frente vais descobrir porquê. Exatamente. Desfrutar. Desfrutar é uma boa ajuda para que a consistência apareça, não é? Epá, entretanto ainda ias ali abandonado com as respostas e na outra rua a seguir também encontras o Vitor todo traçado na mesma, em forma, bem disposto, com um ar jovem, mas em vez de ter um gajo novo, já encontravas um gajo ali com 60 anos. Que 2 ou 3 perguntas é que gostarias de fazer ao Vitor de 60 anos? Olha, perguntar o que é que eu podia ter feito melhor é sempre aquela pergunta que não tem resposta, né? Nunca vai ter resposta, mas tendo essa possibilidade, onde é que eu poderia melhorar? Basicamente perguntar se me tinha arrependido de alguma coisa, só porque sim, só por curiosidade. E basicamente é isso, sabes que passando também, tendo esta clareza, hoje tenho essa clareza daquilo que eu quero construir, daquilo que não quer dizer que amanhã seja outra, não é? Mas a decisão que tenho e a intenção que tenho é algo que faz com que aos 60 anos provavelmente esteja, e quero eu, não é? Estar dentro das mesmas rotinas, a desfrutar, a tentar inspirar, basicamente também nessa altura. E basicamente isso, 60 anos, olha, sou sincero, nunca pensei nessa parte assim porque lá está, estou a desfrutar. Eu acredito que, e não ontem escrevi algo assim, a Martinha fez anos ontem, e escrevi assim que é algo que ela ensina e temos aprendido muito que o ontem não volta, não é? E desfrutar do presente. E é algo que não pensar muito na frente e viver o presente, que acho que é um bocadinho isso. É aprender com o passado. É aprender com o passado e desfrutar do presente, porque lá na frente, como se diz, a conta fecha. Então, preocupar com o presente olha, para dar certo. Para dar certo.
Muito fixe. Olha, muito obrigado pela tua história, pela tua entrega aqui hoje. Foi um gosto estar aqui contigo, Vitor, encontrar-nos de certeza absoluta noutras oportunidades. Foi um prazer para nós ter aqui esta história e de certeza absoluta que houve aqui dicas que podem servir para todos nós. E olha, quem quiser, quem não tiver ainda a oportunidade de seguir o Vitor nas redes sociais depois que eu começo a fazer, é sempre uma boa história para poder partilhar com os amigos. Nós sempre podemos, através das histórias de outras pessoas, inspirar pessoas à nossa volta. Depois é claro que há uns que têm esse tipo de perfil, há outros que procuram outro tipo de perfis. E mais uma vez, muito, muito obrigado. Quero-te dizer, Vitor, se quiseres também observar na próxima semana, ao meio-dia, a live vai ser com uma mulher. Nas últimas 2 semanas, dois homens. Na próxima semana vai ser uma mulher. Uma colega minha de faculdade, conheço desde 98, portanto há 25 anos. Tinha eu 6 anos. Tinhas tu 6 anos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E uma mulheraça, e preparem os lenços e preparem essa parte toda, porque vai haver baba e rainho na próxima semana, porque ela tem uma história de vida incrível, mas também de certeza que vai ajudar a inspirar muitas pessoas através de como ela tem conseguido superar vários obstáculos. Então, na próxima semana vamos falar um bocado sobre superação. Olha, muito, 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 muito obrigado. Beijinhos e abraços a todos. Um beijinho de parabéns à Martinha. Obrigado. Vou-te dizer, hoje o meu filho faz anos, então vou agora almoçar com ele. Parabéns. Ele faz anos. E é assim, olha, temos que aproveitar cada momento para verdadeiramente, no dia-a-dia, sermos felizes e essa consistência ser apenas um reflexo de fazer coisas que gostamos no dia-a-dia. Olha, Bruno. Um bom dia para ti, Vitor. Vai lá treinar hoje a seguir ao Obrigado pela iniciativa de poderes acrescentar aqui com a malta e com a tua história. E obrigado por tudo. Sim? É um gosto. Tudo bom. Tchau, tchau. Beijinhos e abraços a todos. Uma boa sexta-feira.